discutidos então, né, os regimes aqui, né, desse nosso contexto de circuitos elétricos, vamos agora para a segunda parte, que vai ser uma parte, na verdade, bem rapidinha, né, que vai ser a parte direcionada para os componentes, né? Vamos fazer uma rápida análise, né, a respeito dos componentes que a gente vai estudar aqui nesses circuitos elétricos, ok? Que, como eu falei agora há pouco, vão ser os resistores, os capacitores e os indutores, ok? Então a gente vai fazer a análise deles aqui, né, nessa próxima página, para que a gente possa ter um pouco mais de espaço. E aqui, na verdade, né, a análise que a gente vai fazer, ela vai ser uma específica, ok? Eu vou fazer um cálculo com vocês em específico, que é, dado que eu tenho um circuito elétrico que vai estar passando uma certa corrente qualquer, uma certa corrente I, qual que vai ser a queda de tensão, né, entre os terminais de um resistor, entre os terminais de um capacitor e entre os terminais de um indutor. Na verdade, além desses três componentes daqui, eu também vou calcular com vocês qual que vai ser a queda de tensão em fontes, ok? Fontes que fornecem uma diferença de potencial constante, né? Porque, enfim, afinal de contas, né, os componentes, né, os circuitos que a gente vai ver vão ser componentes que possuem tanto resistores, capacitores e indutores, mas também, né, componentes que podem possuir fontes de tensão. No caso, primeiro eu vou fazer a análise toda, né, fazer a conta toda para os resistores, capacitores e indutores, e aí no final do vídeo eu volto aqui, né, exatamente para as fontes, né, de diferença, para as fontes de tensão, né, que fornecem uma diferença de potencial contínuo, porque diferentemente desses outros componentes, né, a fonte, quando você vai calcular a queda de tensão na fonte, ela independe qual que é o sentido da corrente, coisa que não acontece com esses outros componentes. Então, primeiro eu vou calcular deles, né? Depois eu calculo, né, lá no final do vídeo qual que vai ser a queda de tensão na fonte. Eu imagino que muitos de vocês já esperavam que uma hora ou outra eu ia calcular a queda de tensão, né, a diferença de potencial entre os terminais de cada um desses caras, né, a partir do momento que eu escrevi essa relação, ok? Essa relação daqui, né, que eu, como eu comentei, vai ser o que a gente vai acabar utilizando para deduzir as leis de Kirchhoff, é exatamente a equação, né, que define um campo eletrostático, ok? Então, né, toda vez que existe um campo eletrostático, existe aquela noção, né, de diferença de potencial, potencial elétrico, né, potencial eletrostático, e, né, enfim, se ele facilitava as nossas análises lá no contexto de eletrostática, né, nesse nosso contexto de circuitos elétricos, ele também vai ser extremamente importante, né? Então, vamos lá, né, dado que nós temos um resistor, ok, dado que nós temos aqui um resistor qualquer, né, aqui no nosso circuito, dado que nós temos um capacitor qualquer aqui no nosso circuito, e dado que nós temos um indutor qualquer aqui no nosso circuito, considerando aqui que pelos fios, né, passa uma corrente elétrica I direcionada para baixo, ok? Tanto aqui no resistor quanto aqui no capacitor, né, a parte de cima do fio e a parte de baixo, né, tá passando aqui uma certa corrente. A mesma coisa aqui no indutor, ok? Qual que vai ser a diferença de potencial entre um ponto aqui em cima e um ponto aqui embaixo? Okay? Mesma coisa para o capacitor, mesma coisa para o indutor. Começando aqui pelo resistor, né? Eu imagino que esse aqui todo mundo já sabe a resposta, né? Dado que nós temos um resistor com resistência R, né? Qual que é a queda de tensão, né, provocada na corrente quando ela passa pelo resistor? Ou seja, quanto é que é V1 menos V2, ok? V1 menos V2, que eu vou chamar aqui simplesmente, né, vou dar o nome assim, aqui de V, né, que eu vou chamar esse V de queda de tensão, né, no sentido da corrente, vai ser o quê? Vai ser R vezes I. Nossa lei de Ohm mesmo. Mas aí você poderia chegar para mim e falar, mas Felipe, né, faz sentido essa relação? Porque agora nesses circuitos que a gente está levando em consideração vão aparecer indutores. E nos indutores aparecem campos elétricos de origem não eletrostática, né? Então, se aparecem esses campos de origem não eletrostática no circuito, a gente pode continuar falando aqui de diferença de potencial desse V que só faz sentido na eletrostática? E a resposta é sim, né? Inclusive, para poder constatar isso, vamos lá. Para um contexto, né, em que os campos não necessariamente são campos eletrostáticos, qual que é a nossa lei de Ohm? Né? A gente tem que Epsilon é igual a RI, certo? Ou seja, força eletromotriz, né, através de um circuito com resistência R, né, é dada exatamente por RI. A nossa lei de Ohm geral, né, eu cheguei a falar isso, inclusive, né, nas aulas anteriores. A partir disso, o que a gente pode fazer? Força eletromotriz, nesse nosso contexto, não é integral de E dl, né? E é fácil perceber que é integral de EDL, por quê? Porque o que está fornecendo a força eletromotriz para os nossos circuitos aqui é exatamente essa fonte de tensão daqui, certo? Então essas cargas elas estão se movimentando por conta de campo elétrico, né? Claro, né, nesses circuitos vão ter tanto campos elétricos produzidos aqui pela fonte, que é o óbvio, né? Mas como a gente também tem o indutor, e a gente sabe que o indutor ele gera uma força contra a eletromotriz, né? Pela lei de Faraday ele vai gerar um campo elétrico contrário, né? A princípio esse campo poderia ser campo gerado tanto por lei de Faraday quanto o campo eletrostático, né? Mas enfim, o que importa é que nesses circuitos que a gente está analisando, né, o nosso objeto de estudo aqui, né, nessa nossa nona aula, são circuitos em que essa fonte, né, essa fonte de força eletromotriz é exatamente, né, gerada por campo elétrico. A partir disso, o que a gente pode fazer? Escolha um caminho aqui e passe pela resistência, né, do ponto 1 até um ponto 2, e depois fecha aqui em cima, ok? Vamos escolher esse caminho daqui, ó, de forma que a gente vai percorrer esse caminho, né, de forma que ao longo aqui da resistência, né, a gente esteja no mesmo sentido da corrente, ok? E vamos calcular o nosso integral de ADL nesse nosso caminhozinho C daqui.
Agora, olha só, dado esse regime daqui que a gente está trabalhando, a gente não tem que esse cara daqui tem que ser igual a zero, né? Por quê? Porque, como eu comentei com vocês, o regime que a gente está trabalhando, né, todo o campo magnético produzido, ele está sendo produzido no interior desse cara, certo? Quando a gente chega e fala que, olha, toda a indutância do circuito está no indutor, né, como eu comentei com vocês, isso faz com que qualquer caminho que passe aqui, né, que não englobe esse interior aqui do indutor, vai ter esse resultado, certo? Agora, esse nosso caminho não está passando no meio do indutor. Afinal de contas, a gente está analisando o resistor e uma parte aqui que liga dois terminais do resistor. Então aqui é igual a zero. Se a nossa situação aqui para o resistor é matematicamente a situação da eletrostática, o que eu posso fazer? Eu posso usar tranquilamente, né, sem ter nenhum medo de ser feliz, e V é igual a RI. A única coisa que a gente sempre tem que ficar atento aqui é o sentido aqui, beleza? V1 menos V2 é igual a RI. Então toda vez que eu for escrever, isso aqui vai valer para esses próximos aqui também, tá? Toda vez que eu for escrever V, aqui, eu estou falando da queda de tensão ao longo da corrente. Mas bom, dado isso, vamos então aqui para o capacitor. E aqui eu também imagino que não seja surpresa para ninguém qual vai ser a resposta, ok? Porque olha só, imagina que a gente tem um certo capacitor com capacitância C, ok? Qual que era a definição de capacitância? Capacitância não era carga dividido pela diferença de potencial entre as placas? Né? A única coisa que a gente tem que ajustar aqui é, dado que aqui é 1 e aqui é 2, né, a queda de tensão no sentido da corrente, vai ser o quê? Vai ser positivo ou vai ser negativo? Mas a expressão vai ser basicamente essa, ok? E a justificativa é a mesma do caso do resistor. Nesse nosso regime, vamos lá, se eu fizesse um caminho assim, ó, imagina que eu faça esse caminho daqui para poder calcular uma força eletromotriz. Pelo mesmo argumento daqui, o que a gente tem? A gente tem aqui que integral, okay? A gente tem aqui que a nossa integral de E dl é igual a zero, ok? Por quê? Porque nenhuma parte desse caminho está passando pelo indutor, né, que nesse nosso regime é exatamente a região onde existe campo magnético do nosso circuito, ok? Dado isso, a gente tem uma situação de eletrostática. Se a gente tem uma situação de eletrostática, a gente pode, né, definir uma diferença de potencial numa boa. E se a gente tem uma diferença de potencial e aqui é um capacitor, por definição de capacitância, né, lá das nossas aulas de capacitores, né, que se você não viu, te convido, né, a assistir, né, lá atrás, né, nós temos essa relação daqui que é válida. Deixa eu tirar esse caminho daqui em verde, né, só para poder poluir um pouquinho menos a nossa análise, né, e ficar mais fácil aqui da gente falar, né, se esse V vai ser positivo ou negativo, né, mas enfim, a partir daqui, né, aqui não tem nenhuma surpresa, né, a gente vai ter que a diferença de potencial, né, pode ser V1 menos V2 ou V2 menos V1, eu vou verificar isso com vocês, né, a gente viu que esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser carga dividido por capacitância, né, por definição da capacitância. Aqui a gente não está sempre fazendo as análises que correntes são cargas positivas em movimento, então o que significa? Se a corrente está vindo na direção dessa placa e está saindo dessa placa, significa que essa placa daqui de cima é a placa positiva. E essa placa aqui de baixo é a placa negativa. A partir disso, a gente sabe que o campo elétrico que surge no interior desse capacitor é de cima para baixo, ok? Nesse sentido, porque o campo elétrico sempre sai da carga positiva e entra na negativa, ok? Agora, pela definição do potencial eletrostático, o campo eletrostático ele não sempre aponta para as regiões de menor potencial, então significa que o potencial na placa negativa é menor do que o da placa positiva. Então significa que o potencial em 1 é maior do que o potencial em 2. Ou seja, esse cara daqui, que é um valor positivo, ele tem que corresponder ao quê? A V1 menos V2, que é realmente o que a gente está querendo. Então agora vamos fazer a nossa análise para o indutor, né, que vai ser aqui, né, a mais complicada, digamos assim. Não porque seja complicado, né, mas é porque tanto do resistor quanto do capacitor a gente já tinha feito em momentos anteriores do curso, né? Vamos lá, como é que a gente vai saber qual que é a diferença de potencial, né, entre 1 e 2, né? Na verdade, antes disso, como é que a gente consegue ter certeza de que aqui a gente pode falar de diferença de potencial? Porque, como eu comentei, aqui, diferentemente da situação do capacitor e do resistor, né, no indutor vai ter campo magnético. Necessariamente vai ter campo magnético. No caso, o que a gente vai usar aqui vai ser o quê? A informação que a gente tem a respeito de indutores, né? Dado que esse indutor daqui vai ser um indutor com indutância L, por exemplo, ok? Vamos supor que ele tem uma certa indutância L, né? Vamos lá, qual que é a informação que a gente tem a respeito deles? A gente sabe que o Epsilon, né, a força eletromotriz produzida, né, por um circuito que tem indutância, vai ser o quê? Vai ser menos L DI dt. Então a gente tem que utilizar essa informação de alguma forma aqui para tentar obter alguma possível diferença de potencial entre 1 e 2. Né? Como é que a gente faz isso? Bom, aqui, né, eu vou fazer um caso análogo, né, o que eu fiz para o resistor e para o capacitor, que é, vou fazer um caminho que vai ser o seguinte, né, primeiro, eu vou fazer um caminho aqui que vai passar exatamente, né, pelo indutor, ok? De 1 para 2. Depois eu fechar esse caminho desse jeito aqui. Igualzinho eu fiz com todos, ok? E aqui mesma coisa, né? O sentido de integração vai ser o sentido da corrente no caso do indutor e, claro, né, o sentido aqui contrário para poder fazer essa circuitação fechada. E a partir disso a gente sabe que se a gente calcular a nossa integral de E dl nesse nosso caso, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar menos L di dt.
Então, nesse nosso caso daqui do indutor, realmente, né, nós definitivamente não estamos no regime da eletrostática. Então, como é que a gente consegue ter certeza, né, que realmente vai existir uma diferença potencial? Pelo seguinte, essa integral de EDL, ela pode ser separada em duas, ok? Eu vou chamar a primeira parte do caminho, que vai ser essa parte daqui, eu vou chamar do caminho A, ok? A parte que passa pelo indutor, daqui até aqui, eu vou chamar esse cara daqui do caminho A. E daqui até aqui, eu vou chamar do caminho B, ok? Então, caminho A, caminho B. Então, essa nossa integral de EDL, ela pode ser separada em quê? Em uma integral no caminho A, mais uma integral no caminho B. E é aí que vem uma análise importante para a gente também, resultado, né, desses regimes em que a gente está trabalhando, que é o seguinte, essa integração em A, ela não é a integral de EDL, né, de 1 até 2. Perceba que eu escolhi aqui, propositalmente, um caminho que está exatamente contido no fio. Esse caminho de integração daqui de 1 até 2 que eu escolhi, ele é exatamente um caminho que está em cima do fio. Por conta disso, imediatamente eu já posso falar que essa integral daqui vale zero. Por quê? Porque olha só, nesse regime que eu estou trabalhando com vocês, eu não estou falando que toda a resistência está contida nos resistores, toda a capacitância nos capacitores e toda a indutância nos indutores. Isso significa que esse indutor que nós estamos trabalhando, ele é um indutor que tem resistência quanto? Tem resistência nula. Se ele tem resistência nula, significa que o campo elétrico em cima, né, logo em cima desse indutor, tem que ser igual a zero. E aí, por consequência, essa integral é igual a zero. E como é que eu posso afirmar, né, como é que eu posso ter certeza de que a resistência desse indutor sendo zero, o campo elétrico dentro dele vai ser zero? Isso aqui vem direto da lei de Ohm. Se vocês se lembrarem lá atrás, qual era a forma mais geral da lei de Ohm, né? Sem ser quando eu escrevi dessa forma, né? Se vocês se lembrarem, né, eu defini a lei de Ohm como uma relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico. Mais precisamente, a densidade de corrente e o campo elétrico, eles são diretamente proporcionais. E quem faz essa relação, né, a constante proporcionalidade dessa relação, é exatamente esse sigma, que a gente deu o nome de condutividade do material. Ok? Vamos lá, se vocês se lembrarem, né, inclusive na aula de lei de Ohm, né, eu comentei com vocês que o inverso da condutividade a gente dá o nome de resistividade, ok? Que a gente representa por esse ρ. Não somente isso, mas eu comentei com vocês também na aula de lei de Ohm que a resistência de um material ela é diretamente proporcional à resistividade dele. Moral da história, né? A nossa condutividade ela é inversamente proporcional à resistência, que a condutividade de um material é inversamente proporcional à resistência desse material, ok? De forma que a gente pode falar, né, colocando essa relação na lei de Ohm, que o nosso J ele é proporcional, ok? Ao quê? Ao campo elétrico dividido pela resistência, exatamente, né, da onde está acontecendo essa corrente daqui. Agora vamos lá, a resistência do nosso indutor não é zero? Então, né, essa expressão aplicada ao nosso caso, a gente tem que colocar esse R daqui igual a zero. Né? Na prática, né, todo mundo sabe, não existe divisão por zero. Então, uma forma da gente pensar nesse nosso caso, né, aplicado a essa nossa expressão, é o quê? Vamos pensar no caso em que a resistência está indo para zero, ok? Vamos pegar um limite em que a resistência desse nosso indutor é igual a zero. Né? Se a gente pega esse limite de R indo para zero e coloca nessa expressão, qual que é o resultado que a gente vai obter? O resultado que a gente vai obter é que esse cara daqui, ele vai para infinito. Porém, percebam, né, aqui a gente está falando que está passando uma corrente I pelo indutor. E essa corrente I é uma corrente genérica, então a gente não pode falar que o nosso J é infinito. Qual que é a única forma do J ser finito no limite em que o R está indo para zero? A única forma disso acontecer é exatamente no limite em que o campo elétrico vai para zero. Porque se tanto o E quanto o R forem para zero, no limite esse cara daqui vai tender o quê? A um zero sobre zero, que é uma indeterminação. E essa indeterminação do tipo zero sobre zero pode dar uma coisa finita. Então perceba, quando eu falo que a resistência do nosso indutor ela é nula, mas que está passando sobre ele uma corrente arbitrária, necessariamente eu estou falando que o nosso campo elétrico nesse nosso fio ele é zero, porque essa é a única forma da gente ter uma consistência entre exatamente as variáveis do nosso circuito. Agora, se o campo elétrico ao longo desse nosso indutor é zero, de cara, o integrando dessa nossa expressão é igual a zero, porque essa integral está sendo feita exatamente de 1 até 2. Então a gente está pegando o campo exatamente em cima, dentro do condutor, que é a região onde vale a nossa lei de Ohm. Por isso que a gente pode afirmar que essa integral daqui ela é igual a zero, ok? O argumento é realmente, né, direto aqui com a lei de Ohm. Então, né, se esse cara daqui é igual a zero, dada essa nossa análise, o que nós temos é o quê? É que a integral de E dl nesse caminho B tem que ser igual ao quê? A menos L di dt. Aí olha só, existe campo magnético em cima do caminho B? Não existe.
todo o campo magnético está contido aonde? Dentro do indutor, porque o indutor, né, pela definição nossa de indutor, é um material que confina campo magnético. Como todo o campo magnético está contido no interior do indutor, integral de EdL em qualquer caminho fechado que não passe pelo interior do nosso indutor vai dar quanto? Vai dar zero. Então significa que o nosso campo elétrico fora do indutor necessariamente é um campo eletrostático. Se o nosso campo elétrico fora do indutor é um campo eletrostático, quanto equivale integral de EdL no caminho B, que é de 2 até 1. Por definição, esse cara daqui vale V2 menos V1, que é exatamente menos a queda de tensão no indutor ao longo da corrente. Moral da história, qual que vai ser a queda de tensão, né, aqui da corrente quando ela, ao passar pelo nosso indutor? Esse cara daqui vai ser L dI dt. Então, sim, mesmo levando em conta a presença de campos magnéticos nesse nosso circuito, né, através do indutor, é possível falar de uma diferença de potencial em cada um, né, dos nossos componentes aqui do nosso circuito. Mas, bom, dado isso, a gente só não pode esquecer que ainda falta calcular qual que vai ser a queda de tensão em uma fonte que fornece uma diferença de potencial constante, ok? Então, vamos lá, como é que vai ser aqui a nossa fonte? Né? A nossa fonte ela é sempre representada aqui por esses dois tracinhos, ok? O maior tracinho corresponde ao terminal positivo, né, da bateria, e o traço menorzinho, né, representa o terminal negativo, ok? E aqui a gente tem justamente, né, os fios que vão ligar a nossa fonte de tensão no circuito. E o que a gente precisa calcular é qual que vai ser a queda de tensão, né, qual que vai ser a diferença de potencial entre dois pontos, né, que estão envolvendo exatamente essa nossa fonte de tensão. Como eu comentei com vocês no início do vídeo, né, a queda de tensão em fontes, ela tem uma particularidade em relação à queda de tensão que a gente calculou, por exemplo, aqui nos resistores, capacitores e indutores, que é o seguinte, né, para esses três componentes aqui, o sentido da corrente fazia diferença. No caso, né, essas três quedas de tensão que a gente calculou são quedas de tensão ao longo da corrente e todas elas são positivas. O que que significa? Significa que o potencial, né, carregado pela corrente antes de passar pelos componentes é maior do que o potencial depois de ter passado pelo componente. E é aí que vem aquela ideia de queda de tensão, certo? Se o potencial antes de passar pelo componente é maior do que o potencial, né, depois de ter passado pelo componente, significa que parte do potencial fica nesses componentes daqui. Que é exatamente o fato de que eles consomem energia do sistema para poder desempenhar as funções dele, né? Seja dissipar energia em forma de calor, seja guardar energia em forma de campo elétrico, seja guardar energia em forma de campo magnético. Consequentemente, se a gente pegasse exatamente esse resistor que a gente fez a conta, né, com a única diferença de que agora a corrente vai estar indo para cima, né, e aí mesma coisa, né, aqui é o nosso ponto 1 e aqui é o nosso ponto 2, se a gente inverte o sentido da corrente, o potencial no ponto 2 vai passar a ser maior do que o potencial no ponto 1. Por quê? Porque o potencial no ponto anterior da corrente passar pelo componente é sempre maior, né, para esses três componentes daqui, né, resistores, capacitores e indutores, né? Isso não acontece na nossa fonte de tensão. Independente se a corrente está indo para cima ou se a corrente está indo para baixo, né, o potencial aqui em cima, né, nesse ponto aqui, né, enfim, fazendo igual esses outros anteriores, né, o potencial nesse ponto aqui em cima, que é o ponto 1, ele sempre é maior do que no ponto 2. Por quê? Porque esse ponto daqui, 1, ele diz respeito ao potencial da parte da placa positiva da bateria, enquanto, né, o ponto 2, né, ele diz respeito ao potencial dessa parte negativa. Como no caso da fonte, né, o sentido da corrente não faz diferença para a diferença de potencial, a gente tem que arrumar alguma forma de calcular a diferença de potencial, né, em relação a algum sentido que seja natural para esse nosso problema. Nesse sentido, para o nosso contexto de fontes, né, o sentido natural que a gente vai calcular, qual que vai ser exatamente a queda de tensão, vai ser o sentido que vai, né, do ponto que está no polo negativo para o polo positivo. Então a gente vai fazer, né, o nosso sentido natural para poder calcular a queda de tensão em uma fonte vai ser nesse sentido aqui, do polo negativo para o polo positivo. A partir disso, como é que a gente faz para calcular a queda de tensão nesse caminho daqui? A gente faz de maneira análoga ao que a gente fez aqui, né, para os resistores, capacitores e indutores, certo? O que a gente faz? A gente liga esses dois pontos aqui, formando um caminhozinho fechado, ok? E aí a gente vai calcular a queda de tensão, né, ao longo deste caminho, né, partindo da nossa integral de EdL no caminho fechado, né, que é esse caminho daqui que eu coloquei em verde. No caso, a gente precisa calcular a diferença de potencial dessa forma, porque lembre-se, né, como aqui é uma bateria, no interior dessa bateria existe um campo elétrico de origem não eletrostática. Por isso que a gente está calculando a integral de EdL nesse caminho fechado. Por quê? Porque este caminho daqui
ele está passando em uma região em que o campo elétrico ele é eletrostático. Exatamente pelo fato de que o campo não eletrostático da bateria ele fica restrito no interior da bateria e exatamente pelo fato de que toda a indutância do nosso circuito está contida no indutor. Então, né, aqui não vai ter campo magnético em cima desse caminho e por conta disso esse cara daqui realmente coincide, né, com a diferença de potencial entre esses pontos 1 e 2. Pois bem, supondo que essa nossa fonte de tensão ela fornece uma força eletromotriz Epson para o nosso circuito, né? Quanto é que vai ser essa expressão daqui? Né? Se vocês analisarem com calma aqui o caminho que a gente escolheu, vocês vão ver que essa integral de EDL ela vai dar quanto? Ela vai dar Epson. É fácil a gente perceber que esse resultado tem que ser válido pelo seguinte, essa integração daqui de EDL ela pode ser separada em quê? Ela pode ser separada como? Integral de EDL da parcela eletrostática mais integral de EDL da parcela não eletrostática, certo? Todo campo elétrico pode ser visto como um campo eletrostático mais um campo não eletrostático. Essa parcela, por definição de eletrostática, é igual a zero. Então, essa integração daqui do campo elétrico total nesse caminho pode ser visto como somente a integração da parcela não eletrostática. Ok? Agora, olha só, se vocês forem se lembrar lá das aulas de correntes elétricas em que eu introduzi a noção de força eletromotriz, qual que é o campo não eletrostático que surge aqui? Não é exatamente aquele campo aqui dentro da bateria? Né? Se vocês voltarem lá naquelas aulas, né, vocês vão se lembrar do seguinte. Vamos lá, aqui a gente tem a nossa bateria, né, ampliada aqui o nosso desenho. E o fato daqui ser positivo e aqui ser negativo faz com que apareça um campo eletrostático normal que vai de baixo para cima, ok? Esse daqui é o nosso campo eletrostático. E aí o que eu tinha comentado com vocês é que para manter essa diferença de potencial, a gente tem que introduzir algum mecanismo dentro da bateria que produza um campo não eletrostático de mesmo módulo do campo eletrostático, mas em sentido contrário. Então este cara daqui é a nossa parcela não eletrostática na bateria. É um campo que sai do menos e vai para o mais. A partir disso, quanto é que vai dar essa integral? Vai dar a integral do caminho 2 até o caminho 1, que é o caminho aqui, né, que passa pela bateria, mais a integral do caminho 1 até o caminho 2 por este segundo trecho daqui. Agora, essa segunda integral vai dar quanto? Ela vai dar zero, ok? Por quê? Porque o campo não eletrostático está restrito no interior da bateria, então esse cara daqui, né, não mede esse campo não eletrostático. Agora, essa integral daqui de 2 até 1, ela não pode ser escrita como menos a integral de 2 até 1 do campo eletrostático, produto escalar com DL. Por quê? Porque, como eu comentei com vocês, o campo não eletrostático ele tem que ter o mesmo módulo do campo eletrostático, mas tem que ter sentido contrário. Então, onde apareceu o não eletrostático, você substitui por menos o eletrostático. Agora, quanto é que vale essa integral? Por definição de diferente potencial, integral de EDL de 2 até 1 vai dar o quê? Vai dar potencial em 2 menos potencial em 1. Ok? Que isso aqui é a mesma coisa que V1 menos V2. E olha só, esse cara daqui é quem? É o módulo da diferença de potencial da bateria. E aí eu tinha comentado com vocês, naquele contexto, de que a força eletromotriz produzida por uma bateria, né, o valor dessa força eletromotriz, ele era igual ao valor da diferença de potencial, né, entre os polos da nossa bateria. Por isso que esse cara daqui vale Epson e não, por exemplo, menos Epson. Né? Se a gente tivesse escolhido o sentido contrário de integração, ok, do 1 até o 2, né, ou seja, do polo positivo para o negativo, aqui teria aparecido menos Epson e não Epson. Ok, mas enfim, né, só para justificar, né, de que a força eletromotriz Epson na bateria, obviamente ela tem o mesmo valor da diferença de potencial e está aqui a nossa prova, né, uma rápida revisão aqui, ok? E bom, a partir disso a gente consegue calcular qual que vai ser a nossa queda de tensão ao longo desse caminho daqui do polo negativo para o polo positivo. Como é que a gente faz isso? A gente pega essa integral e separa em integral de EDL de 2 até 1 mais integral de 1 até 2 de EDL. Aí percebam, esse que aparece aqui, que aparece aqui é realmente o campo total. Agora olha só quanto é que vai dar essa integral de 2 até 1. Essa integral vai dar zero. Por que ela vai dar zero? Pelo mesmo argumento de por que a nossa integral de EDL no indutor também deu igual a zero. Ok? Olha só. Pega esse trechinho de fio e pega esse trechinho de fio. Eles não têm resistência. A gente está supondo que eles não têm resistência porque toda a resistência está representada no resistor. Logo, se não tem resistência, né, pela lei de Ohm, mesmo argumento daqui do indutor, esse cara daqui na integral de EDL nessa parte vai ter que ser igual a zero. Agora, olha só, dentro da bateria não tem o campo eletrostático para baixo e o campo não eletrostático para cima, ambos de mesmo módulo? Então, dentro da bateria, eles se cancelam. Então, no final de contas, em cima desse caminho todo não tem campo elétrico. Ok? Por isso que a integral de EDL vai ser igual a zero. Então, o que a gente vai ter vai ser que a nossa integral de 1 até 2 vai ser igual ao nosso Epson. Aí, no caso, né, pela definição de diferença de potencial, quanto é que vai dar essa expressão? Vai dar V1 menos V2, que é a diferença de potencial, né, fornecida pela bateria, né, o módulo da diferença de potencial. Agora, a gente não está definindo V como sendo a queda de tensão ao longo do caminho
que a gente escolhe, que nesse caso aqui é o caminho do polo negativo para o polo positivo. Logo, né, de forma análoga também a todos esses três casos, o que é a queda de tensão desse caminho daqui? É o potencial do ponto do caminho antes de passar pelo componente, que nesse caso aqui é o nosso V2, ok? O nosso V2, menos o potencial depois de ter passado pelo componente, que é o nosso V1. Se vocês separarem, foi o inverso, né? Em todos esses três casos foi V1 menos V2, porque o sentido que a gente estava percorrendo, né, no componente, ele era do 1 para o 2. Certo? Então, em todos eles, ficou o potencial do 1, que é o potencial do ponto antes de passar pelo componente, menos o potencial do 2, que é o potencial depois de ter passado pelo componente. Aqui a gente inverteu, ok? Aqui eu não deveria nem ter invertido, né? Que eu deveria ter chamado 1 aqui e o 2 aqui, mas agora que foi, né? Enfim, isso aqui na verdade é só nome, né? A física é a mesma. Né? Queda de tensão, a forma que a gente define, que a gente definiu queda de tensão, é o potencial antes de passar pelo componente, menos o potencial depois de passar pelo componente. E aí, por conta disso, essa nossa integral vai dar quanto? Ela vai dar menos V. Então, a queda de tensão, ok? Então, a nossa queda de tensão, né, numa fonte de tensão, né, no sentido do polo negativo para o positivo, vale quanto? Vale menos a força eletromotriz produzida, né, por essa fonte de tensão. Mas enfim, né, dado isso, né, dado aqui as diferentes potenciais, encerro a aula de hoje e aí volto com vocês na próxima aula para a gente deduzir as leis de Kirchhoff, para aí sim a gente ver como é que a gente faz para tratar alguns desses nossos circuitinhos elétricos.